Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meus amados, seja muito bem-vindo no canal Josias Dias. Se você que já é inscrito no canal Josias Dias, aquele abraço e muito obrigado por você fazer companhia e me ajuda a trabalhar compartilhando este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus. Então, o tema, meus queridos, meus amados, para este vídeo, primeiro agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade de estar gravando para a honra e glória de Jesus, mais um vídeo. A estrela que brilha aqui no canal Josias Dias é Jesus. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja Deus. O tema para este vídeo é esse que está aí no rodapé do vídeo: igreja que cobra dízimo não prega o Evangelho. Este é o tema que eu irei, com a ajuda do Espírito Santo, pregar para você. Então, igrejas de paredes pretas, paredes brancas, paredes azuis, seja lá qual for a cor, mas se prega dízimo, não está pregando o Evangelho. Igrejas grandes e pequenas, bonitas e feias, se prega dízimo, não está pregando o Evangelho. Não, senhor e não, senhora. E eu vou provar você agora, na Bíblia. Eu vou provar agora na Bíblia. Abra aí sua Bíblia no livro de Número, capítulo 18, versículo 21 ao 26. E veja que aí está dizendo que o dízimo é da lei e não da graça. O dízimo é antes da cruz, não depois da cruz. O dízimo é de Moisés, não de Jesus. O dízimo é um mandamento para a nação de Israel, não para as nações, não para o Brasil. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Então, igreja que cobra dízimo não prega o Evangelho, não prega o Evangelho da cruz, não prega o Evangelho. Por quê? Porque o dízimo, por ser uma lei, meus queridos, é uma lei constitucional de um país chamado Israel e que faz parte da constituinte das leis que regia toda a nação de Israel. Você está entendendo? E hoje eu e você estamos no novo pacto de melhores e superiores promessas. Estamos depois da cruz. Então, o dízimo se torna obsoleto, caducou, acabou. Não foi prolongado no seu país de origem e nem lá existe mais. O dízimo era uma lei constitucional e tributária para a nação de Israel, para o país chamado Israel. Era uma lei constitucional e tributária de um país chamado Israel. E nem para Israel mais, essa lei do dízimo é válida mais, irmão. Você sabia disso? Que lá em Israel, o Israel de hoje, a lei do dízimo não prevalece mais para ele, porque depois da cruz, o dízimo perdeu a sua validade, pois estamos na graça e não na lei. Você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus. Então veja aqui, irmão, em Número capítulo 18, que eu vou provar agora a você, começando o verso 21, que a prova está na lei. A prova que o dízimo está no Torá. Está depois da cruz, não. Está antes da cruz, não depois da cruz. Veja só o que diz aqui. Veja o que diz aqui, que o dízimo fazia parte de 613 mandamentos da lei de Moisés, não da lei de Jesus. Não há qualquer ensinamento de Jesus Cristo dentro dos apóstolos para se colocar, para se cobrar dízimo na igreja. Na atualidade, para nossos dias, não tem um versículo sequer na Bíblia apoiando o cristão ser dizimista, ordenando. Não há ordenança para cristão ser dizimista. Me mostra só o versículo da Bíblia, na Bíblia, de algum cristão dizimando. Não há. Louvado e agradecido seja Deus. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 18, versículo 21, com muita calma, e vamos ver que o
dízimo foi uma lei quando o povo de Israel saiu da lei das mãos de Faraó e passaram 400 anos sendo escravo. E quando chegaram da terra prometida, por determinação de Deus, houve uma lei ali, e ele partiu as terras para as 12 tribos, e só deu 11 pedaços de terra para 11 tribos, era para ser 12. Né? Então, os levitas não receberam terra. As outras tribos, as outras 11 tribos receberam terra. Os levitas não tiveram a herança da terra prometida. Daí foi criada uma lei. Por isso que o dízimo não pode ser aplicado para os dias de hoje, porque era uma lei constitucional e uma lei tributária. E esta lei está escrita aqui em Número capítulo 18, verso 21 ao 26, onde por a tribo de Levi não ter recebido terra, 11 tribos dizimavam o melhor de 10% de cria de plantação para a tribo de Levi. Veja só. E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos a Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatutos perpétuos será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. 24. Porque o dízimo dos filhos de Israel, que ele oferece ao Senhor, é oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falará aos levitas e aliás, quando receber os dízimos dos filhos de Israel, e eu lhe der por... E eu vou ler de novo, 26. Também falará aos levitas e danaciais quando recebereis os dízimos dos filhos de Israel, que eu lhe derei, vos tenho dado em vossa herança. Deles ofereceis oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, preste atenção que a lei era bem clara. Era justamente para assegurar o meio de vida dos levitas. Então, meu amado, o que eu aprendo aqui, o que o texto diz aqui, que somente os levitas, não os brasileiros, não os estrangeiros, somente os levitas, porque os brasileiros não existiam ainda, somente os levitas poderiam receber, coletar os dízimos e as ofertas. Nenhuma outra tribo de Israel tinha ordem de Deus Jeová para tal. Porque eram leis que regiam aquele país por determinação de Deus. E a ordem de Deus era sobre os levitas. O dízimo está escrito na Bíblia. Em Hebreu, no capítulo 7:5 diz assim. Diz assim, 7:5 diz assim, que só os levitas, Hebreus 7:5 diz assim, que só os levitas poderiam fazer esse trabalho, só os levitas poderiam receber o dízimo. 7:5 diz assim, e os que entre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei de Moisés, a lei de Deus, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Nem um pastor, nem um padre, nem um bispo, nem um reverendo, seja quem for, o líder espiritual, nenhum deles recebeu ordem de Deus Jeová, nenhum deles tem
bíblica para, nos dias de hoje, pregar salvação em cima do dízimo. Nenhum líder religioso, padre, pastor, missionário, evangelista, tem aprovação de Deus para cobrar dízimo na graça, para cobrar dízimo de cristão. Nos dias atuais é pecado pregar dízimo. Nos dias atuais é sacrifício de tolo pregar dízimo. Porque em Hebreus 7,5, meus irmãos, está dizendo que acabou o dízimo aqui, finalizou o dízimo aqui em Hebreus 7,5. Não existe mais essa lei. Essa lei foi para a nação de Israel. E você não é israelita. Você não é de Israel, você é brasileiro. Só eles poderiam receber o dízimo. Louvado e agradecido seja Deus. Leia Hebreus 7,5. Que diz, que encerra aqui toda a história do dízimo. Entendeu? Agora os pastores dizem, né? Fica querendo segurar essa doutrina do dízimo. Diz, mas o dízimo era antes da lei. A Bíblia está dizendo que o dízimo era da lei. Foi lido agora. Mas há pastores que dizem, o dízimo é antes da lei. Né? Porque Abraão só pagou o dízimo antes da lei. Mas veja que Abraão só pagou o dízimo a última vez. E o dízimo que Abraão pagou não foi 10% do seu suor. O dízimo que Abraão pagou não foi do que era seu, ele pagou do despojo de guerra que ele deu ao rei Melquisedeque. Lembrando que Abraão não pagou dízimo na igreja. Não pagou porque ele queria dar 10% do suor dele. Ele pagou 10% do dízimo de despojo de guerra ao rei Melquisedeque, pagando tipo pedágio, porque ele estava em terra que não era sua, ele estava em terra estrangeira. Porque ele foi para as terras para libertar o seu sobrinho Ló. Então, meus queridos, meus amados, para coletar dízimo, para cobrar dízimo, primeiro, eu anotei aqui, primeiro, tinha que ser da tribo de Levi. Louvado seja Deus, porque somente o levita podia fazer essa coleta. Tinha que ser filho de Levi, porque somente levita podia fazer essa coleta. E nenhum pastor, nenhum padre, né, nos dias atuais é levita, porque a tribo de Levi não existe nem Israel mais nos dias de hoje. E levita, porque é da tribo de Levi, mas só que podia receber dízimo era que era da tribo de Levi. E não existe nem Israel mais, a tribo de Levi. Você está entendendo isso, seu pastor, seu padre, os pregadores de dízimo não é da tribo de Levi. E digo mais. Segundo, receber o sacerdócio. Não existe mais sacerdócio depois da cruz, meus irmãos. Porque o sacerdócio por excelência da igreja é Jesus Cristo. O meu seu sacerdócio é Jesus Cristo. Então, por não existir sacerdócio, por não estarmos mais no tempo da lei, por não sermos da tribo de Levi, não temos base bíblica para pregar dízimo. E terceiro, para receber dízimo tinha que viver debaixo da lei de Moisés. E eu e você não vivemos na lei de Moisés, vivemos na lei da graça, no novo pacto, na nova aliança. Vivemos o evangelho depois da cruz. Louvado seja Deus. Então tinha que ser sacerdote levítico, tinha que viver debaixo da doutrina da tutela da lei de Moisés para poder dar dízimo. Então isso significa dizer, meus irmãos, que toda igreja que cobra dízimo vive debaixo da tutela da lei de Moisés. Toda
toda a igreja que cobra dízimo está pregando Mosé e não Jesus. Toda congregação que prega salvação em cima do dízimo, que exige 10% dos cristãos, eles estão indo ao sacrifício da cruz que Jesus fez. Eles estão indo de contra ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele está dizendo não ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Toda a igreja que cobra dízimo está seguindo a lei, não a graça. Está seguindo a Mosé e não a Jesus. Você pode dizer amém? Louvado e agradecido seja Deus. Então, todo pastor que prega dízimo, ele se baseia no Velho Testamento, porque no Novo Testamento não há espaço para se pregar heresia. Todas as heresias pregadas por líder religioso, ele sempre procura o Velho Testamento, que era a lei, querendo fazer barganha com Deus. Então, se você quer ser o dizimista fiel, quer seguir o exemplo de Abraão, né? Porque Abraão deu o dízimo da lei. Então, dizime do jeito que Abraão dizimou, uma única vez. Abraão só deu o dízimo uma única vez. E o dízimo que Abraão deu não foi 10% do seu suor, do seu salário. E o dízimo que Abraão deu não foi Deus Jeová que pediu a ele para ele dizimar. Me mostra o versículo da Bíblia. Na Bíblia Sagrada, Deus Jeová pedindo para Abraão dizimar. O dízimo que Abraão dizimou não foi o dízimo que você está dando na sua congregação, ao seu pastor. Não, senhor e não, senhora. Então, o dízimo de Abraão não é uma referência, não é um exemplo para você. Porque o apóstolo Paulo, lembrando que o evangelho que o apóstolo Paulo pregou não foi salvação em cima do dízimo. Não, ele pregou o evangelho do arrebatamento, do arrependimento. Louvado seja Deus. E lembrando que o evangelho que sai da boca do apóstolo Paulo Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 8, disse, se alguém pregar outro evangelho além do que eu prego, é anátema, é maldito. Paulo pregou dízimo? Não, Paulo pregou oferta voluntária. Paulo não pregou dízimo. Né? Pregar dízimo para a igreja, meu amado, meu querido, é maldição. Porque dízimo é lei mosaica, não é lei de Jesus. Pregação do dízimo é querer dar a graça, é dizer não ao sacrifício da cruz, é querer fazer barganha com Deus. Então, meus queridos, a Bíblia é clara. Para receber dízimo, tinha que ser sacerdote levítico, né? Tinha que viver debaixo da tutela da lei, porque dessa forma tinha a ordem de coletar o dízimo, ainda que tenha saído dos ombros de Abraão. Então veja como a Bíblia é clara, meu amigo. De acordo com a palavra, os dízimos só durou de Abraão até Levi. O dízimo só durou até o que está escrito aqui em Hebreus 7:5, meu querido. Se encerra, acabou essa pregação do dízimo. Então, em Levi se encerra a pregação do dízimo. E o seu pastor, o seu padre, não é da tribo de Levi, não é da nação de Israel, ele é brasileiro. Então, meus queridos, meus amados, senhores pastores, pregadores de dízimo, os senhores sabem da verdade, mas os senhores não querem abrir mão do dízimo. E Deus está usando até ateu para pregar o evangelho que era para os senhores pregar e os senhores não estão pregando. Então, quando Deus usa ateu para pregar o que vocês não estão pregando, é se cumprindo o versículo da Bíblia que diz que Deus, se vós não pregar, se vós calar, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Os ateus estão clamando, estão envergonhando os senhores, estão pregando o que era para vocês pregar.
porque o Senhor está gerando ateus, está gerando crentes desviados, onde o Senhor está misturando a noiva, a igreja, com política, e jogando muitos no mundo. O Senhor está fazendo da casa de Deus comércio, fazendo das ovelhas negócio. Eu não vou exagerar, não é todos os pastores. Acredito e creio, e com certeza existem muitos pastores que respeitam a palavra de Deus, pastores que têm o chamado ministerial, pastores que Deus os chamou, louvado seja Deus, mas também, na verdade, tem muitos usando a palavra de Deus como arma para assaltar a fé alheia, para fazer do evangelho negócio. E o maior inimigo dos pregadores de dízimo é o TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook, Twitter, as redes sociais onde tem muitos combatendo essa heresia do dízimo, combatendo este maior roubo do mundo religioso, pregação em cima do dízimo, salvação em cima do dízimo, prometendo riqueza para crente fiel, para dizimista fiel. E muitos pastores não estão combatendo a heresia do dízimo, porque se levantar contra essa heresia do dízimo, seu pastor presidente expulsa ele da congregação, seu pastor presidente tira ele da congregação, tira ele do pastorado. Mas como ele não pode, Deus está usando até ateu. Deus está usando muitos Josias Dias para dizer a vocês que o juízo de Deus virá. E aquele que aumentar ou diminuir as escrituras vai pagar alto preço. Porque a palavra de Deus é o que ela diz. Creia você ou não. Não se pode tirar uma vírgula nem um tio. Então respeite a palavra de Deus. Os teólogos sabem que mentem quando prega salvação em cima do dízimo. Os teólogos sabem que mentem quando prega dízimo na graça. Louvado e agradecido seja Deus. O evangelho que sai da boca do apóstolo Paulo é qual? É salvação em cima do dízimo? Não, é Gálatas 1:8. O evangelho que sai da boca do apóstolo Paulo é Gálatas 1:8. O que diz lá? Que se alguém pregar outro evangelho que o apóstolo Paulo pregou, além do que ele pregou, seja anátema. O apóstolo Paulo pregou dízimo. O apóstolo Paulo pregou salvação em cima do dízimo. O apóstolo Paulo não pregou dízimo para a igreja, para os cristãos. O apóstolo Paulo não era dizimista, nem cobrou dízimo, nem mandou ninguém pregar dízimo. E lá em Gálatas 3:10, ele diz que pregar dízimo para os cristãos, para a igreja, é maldição na graça. Porque dízimo é lei mosaica, é Moisés e não Jesus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Então, meus queridos, meus amados, espero que você tenha aprendido um pouco da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E que você, meu querido, possa me ajudar a trabalhar compartilhando este vídeo. Louvado seja Deus. Abraço a todos sempre, o canal Javier Dias. Fique na paz, fique na graça. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Cuidado com o fermento do fariseu, pouco de fermento, a veda toda massa. O dízimo foi pela lei, não é, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu.